terceira geração, note o seguinte, eu não mostrei para vocês, mas o anterior também, ele sai antena. Ele sai antena por quê? Porque a gente utilizava antena externa, os provedores utilizavam antena externa. Esse modelo, por exemplo, aqui, ele é um roteador. Ele não era utilizado como access point. A diferença é que o access point ele vinha com a potência maior. Então esse roteador aqui geralmente vinha com 63 mW. Então era para uso residencial realmente. Se você colocasse uma antena externa, pode ser que ele alcançaria, porque a antena dá um ganho. Ela considera como se você aumentasse a potência. Quando você tem uma antena adequada, você tem uma melhoria de sinal. Porém, uma coisa que a gente não pode esquecer, que o tamanho da antena ele é desproporcional ao celular. Então hoje não adiantaria eu colocar uma antena de 1 metro, porque você estaria aumentando a potência do seu roteador, o alcance, o ganho, não aumentando a potência sim, mas o ganho, como se estivesse aumentando a potência, porque aumenta o alcance. Porém, o seu celular não vai ter, ou o seu notebook, não vai ter o aumento da antena também. Então você vai estar recebendo um sinal muito forte, mas quando você for conectar, isso já aconteceu, várias experiências que eu fiz com alguns clientes, ele diz que o sinal está fora de alcance. Por quê? Porque a antena maior, uma antena externa, por exemplo, você vai estar detectando com o seu celular e vários equipamentos da vizinhança, talvez com potências boas, e você vai conectar e diz que está fora de alcance. Mesmo que conectasse, estaria tão longe que o sinal não seria suficiente para navegar. Você estaria negociado em 1 megabit, que seria o último. A última negociação, a última mínima seria 1 megabit. Após isso vai cair a conexão. É quase que insuficiente. Hoje é insuficiente. Hoje com 1 megabit você muito mal aí vai receber mensagem do WhatsApp. Até o WhatsApp vai utilizar um pouco mais de velocidade. Então, é uma ilusão. Claro que estou falando dessa geração, é uma ilusão. Isso aqui é a terceira geração, que eu já até mostrei no vídeo anterior. Muito bom. Excelente, tá? Excelente. Se você for utilizar ele como roteador principal e colocar outros roteadores como access points, pode ser que ele para conexão seja muito melhor do que os modelos atuais, certo? Isso eu posso dizer com propriedade porque eu usei por muito tempo e conheço pessoas que utilizam. O ruim dele é que a antena, ou melhor, a banda dele não ultrapassa aí 27 megabits, não é nem por conta da antena, mas ele não ultrapassa mais de 27 megabits, certo? Então esse aqui já é a terceira geração, apenas BG. Esse modelo BG só tem a largura de banda de 20 MHz, como a gente já falou em vídeos anteriores sobre a largura de banda, que vai estar pegando 4 canais, certo? Então, já saindo da terceira geração, vários modelos que vocês podem ter conhecido, que não tem a N, qualquer modelo que não tenha N, acredito eu que raramente você vai encontrar um de segunda geração. Então, acredito que vocês vão encontrar algum que não seja N, então vai ser BG. B, segunda geração, e G, terceira geração. Então, ele mantém uma retrocompatibilidade. Você vai ter equipamentos de versões anteriores que vai funcionar. Na verdade, funcionava, porque hoje talvez você nem tenha nenhum equipamento de segunda geração, que seria 11 megabits, e tem aquele problema que eu já relatei, que se você conectar um equipamento muito antigo, você pode estar reduzindo toda a velocidade da sua internet. Você vai estar reduzindo a 5.5 megabits. Se você com a internet de 30 megabits, você vai navegar só 5.5. Acredito que hoje vocês não vão ter mais esse problema. Se vier a ter, a gente vai ter que efetuar a troca desse equipamento ou parar de utilizar o equipamento que está causando esse problema, certo? Não quer dizer que 30 megabits hoje seja impossível, não. 30 megabits, dependendo do seu perfil de usuário, se você é um usuário que usa pouco, 30 megabits vai te atender, não vou te dizer que não vai. Mas se você estiver utilizando equipamentos antigos, você vai ter muito problema por conta da compatibilidade, certo? E infelizmente ele precisa estar se adequando. Porque certo? Esse aqui na época, os planos eram nos kbps. Quando a gente começou mudando para 500 kbps, 1 mega, esses roteadores já estavam sendo substituídos por outros mais novos, talvez já na quarta geração. Então ele atendia na época de planos abaixo de 1 mega. Eu ainda mantive ele até hoje. Ele vai utilizar, só que quando você tinha planos abaixo de 1 mega, você não sentia lentidões, porque o alcance dele, mesmo que seja você se afastava dele e a negociação mudava, como era kbps, com uma negociação. Olha só, interessante essa informação. Tá? Usuários antigos aí já estão com a gente há mais de 10 anos. Pode ser que diga assim, poxa, antes o roteador era muito melhor, ele alcançava mais longe. Não. Na verdade, os novos continuam alcançando, ou pode ser que esteja alcançando até mais longe do que os anteriores.
Qual é a principal diferença? Eu tinha um plano de 1 mega. Um plano de 1 mega. Vamos supor, eu tinha um plano de 1 mega aqui. Se eu falei da negociação, que quanto mais distante do roteador a negociação vai caindo, 54 megabits passa a 27. Vamos fazer uma escadinha descendo aí. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas pode ser que eu não possa, porque eu não possa controlar isso, né? Eu vou tentar explicar para vocês da forma bem intuitiva e bem fácil de aprender. Então vamos lá. Se você tinha um plano de 1 megabit, que é 1000 kbps, e a negociação ela vem caindo, olha que interessante, 54, suponhamos que ela caiu para metade na negociação, porque ela tem uma tabela de negociações. Geralmente ela vai diminuir para metade. Então 54, 27, 11, 5.5, 1. Você está a 20 metros do roteador, negociado em 1. Aí você vai dizer, poxa, mas você falou que 1 não navega. Hoje não é suficiente. Porque se você conectou, se o seu Wi-Fi negociou em 1 megabits, vai estar passando 500 kbps. É o limite. Se a negociação cai mais, caiu a conexão. Então teve casos, eu posso dar como exemplo, logicamente que eu não vou falar nome de pessoas, mas eu posso dar como exemplo um cliente meu, que ele tinha um plano de 150 kbps. Aí, passei para a Infolic, para o carro, a Infolic lançou um plano de 1,5 MB. E o cliente usava a internet na casa inteira. Então existe aquelas casas mais compridas, né, que ao invés de você ter cômodos paralelos, você tem cômodos em série, então você teria que centralizar o roteador. Mas, até 1 megabit, não tinha problema algum, porque pegava na casa inteira. Quando a tecnologia da internet começou crescendo, agora já mudei para HTTP 2.0, já estou utilizando sites com mais imagens, já estou usando o streaming, que também é muito recente. Eu tenho o YouTube para ver vídeo, 1 megabit já não atende. Aí você coloca 10 megabits. 10 megabits, pô, legal, 10 megabits. Mas o seu roteador ainda é o mesmo. Então estou considerando que você ainda está com segunda geração. Ou melhor, terceira geração. Que o limite é 54 megabits, não tem um N. Você, próximo roteador, negociou. Se negociar em 25, você vai ter 10 megabits. Mas vamos supor que você negociou em 54, 10 megabits. Afastei do roteador, estou a 5 metros do roteador, e a negociação caiu para 25. Metade de 25 vai dar 12,5, 10 vai passar. Espero que vocês estejam me acompanhando. Me afastei mais um pouco, estou agora a 10 metros, ou a 15 metros. Agora a negociação caiu para 11. Então eu vou ter 5.5, mas a minha internet é 1 megabits. Vai funcionar. Afastei, estou no limite, estou agora na casa do vizinho. Ou estou lá do outro lado da rua, conversando com amigos e conectado na minha internet, navegando. Estou negociado a 1 megabit, mas o meu plano é 1 megabit. Negociou, vai passar metade, 500 kbps. Mas na época, com 500 kbps você conseguia navegar. Até porque se tem 1 megabit, alguém está utilizando a sua casa. Você talvez não esteja nem em condições de usar 1 megabit inteiro. Então você vai estar usando 500 kbps. Acredito que você já está pensando, caramba, então é isso. Olha a diferença. Eu estou falando de uma época em que os planos eram em kbps, já migrando para a faixa dos megabits, Mbps. E o seu roteador parecia ser melhor, tinha um alcance maior, certo? E agora você tem problemas. Você tem problema que agora a mesma distância que ontem funcionava, que anteriormente funcionava, hoje não funciona. Por quê? Porque hoje você tem um plano de 500 megabits. Eu não vou nem usar esse plano, eu vou usar um plano menor. Hoje você tem um plano de 100 megabits. Que esse roteador aqui já está obsoleto, como eu falei, não vou utilizar, já estou fora dele aqui. Troquei para 100 megabits e troquei o roteador. Aí eu conheci o roteador, só que era N150, ele de 140, esse aqui também. Esse aqui tinha uma vantagem, que ele tem gerência, você pode fazer controle de banda, você pode amarrar o Mac, então se você não tiver o Mac amarrado não funciona, você pode bloquear. Tinha um monte de coisa interessante, esse roteador que é muito bom, quem conheceu. Foi o Intelbras WRN140, muito bom, tinha gerência, você podia fazer controle de banda, podia amarrar o Mac,
bloquear, apresentou algumas instabilidades por conta desse recurso. Ele exigia muito processamento do equipamento, então nem sempre você vai ter uma performance muito boa quando o equipamento é muito bom, né? Porque era bom e não era tão caro, então não seria igualmente proporcional, mas ele era feito para uso residencial, então ele apresentava alguma instabilidade quando a gente utilizava todos esses recursos. Então esse aqui, em algum momento, ele apresentava para mim melhor performance por conta disso. Ele era simples, não tinha muita gerência, tinha coisas básicas que a gente configurava nele, né, como PPO de conexão, canal do Wi-Fi. Esse aqui já era N, então você conseguia também mudar a criptografia. A criptografia aí é um formato de senha que já teve o DAPA agora está em 2, já tem o 3, já estão desenvolvendo o 4. Então é uma criptografia também que está sofrendo alterações, né? Sofrendo no bom sentido. Então você pode ser que nesse equipamento aqui você tenha um DAPA1, mas eu acho que já tem um 2, se não me falha a memória. Então alguns equipamentos antigos só vão funcionar melhor em equipamentos antigos. Então já teve caso, por exemplo, de um videogame de mão, eu não me lembro o nome, P2P, se eu não me engano, que ele só funcionava bem no equipamento que eu tinha como botar a criptografia da PA1, porque ele não funcionava com a criptografia da PA2, então até isso a gente passou a ter uns problemas. Então, quarta geração, negociando, esse modelo aqui negociando em 140, porém, como eu falei, se houvesse uma terceira geração e meia, ele seria no meio do caminho, porque logo depois nós tivemos modelos similares. Obrigado aí novamente a Infolic por ter emprestado alguns equipamentos para desenvolver conteúdo. Esse modelo aqui já é bem recente, esse modelo aqui já é 2020, né? 2018, 2020. Esse modelo aqui, continua sendo quarta geração, mas o que mudou? Porque eu estou apresentando para vocês aqui dois modelos, o anterior, ou terceira geração e meia, ou seja, quarta geração e meia, alguma coisa assim. Então, por que quarta geração? Porque quarta geração ele é o BGN, certo? Segunda geração B, terceira geração BG e quarta geração BGN. Só que esse N aqui já negocia em 300. Então, como eu falei, na caixa dele vem dizendo que você vai conectar 300 megabits, mas como eu falei no vídeo anterior, 300 megabits é a negociação do Wi-Fi, que só vai se comunicar em 300 megabits, na verdade 150, porque ele é half duplex, né? Dois equipamentos conectados no Wi-Fi. Ele vai estar transmitindo dados entre eles, impressora, arquivos, até jogar em rede, mas a saída de rede dele, né? Você tem aqui o WAN e 4 saídas LAN de 100 megabits. Então, se você tiver um plano de 100 megabits aqui, então nesse caso aqui, esse equipamento aqui, a gente passou a utilizá-lo com planos menores, com plano de 20 megabits. Então, eu vou fazer uma comparação. Eu falei lá atrás, né, há 5 minutos atrás, sobre a distância. Então, vamos lá. Novamente, isso aqui é muito importante para você entender por que às vezes você tem problema com Wi-Fi. Eu tinha um plano de 1 megabits que eu podia chegar a 20 metros do roteador, porque ele continuava ainda passando em torno de 500 kbps, que era metade, né? E me atendia. Hoje, esse equipamento pode ser que esteja chegando na mesma distância. Está chegando na mesma distância, ao mesmo alcance. Só que, vamos lá, vou usar um plano de 20 MB, vamos ver se você vai conseguir me acompanhar. Eu estou falando dessa forma porque é um treinamento isso aqui. Isso aqui eu não estou fazendo propaganda de equipamentos, eu estou fazendo uma espécie de treinamento, como eu falei, que é o propósito do canal, fornecer para vocês conhecimento. Se eu não tiver, eu vou buscar, mas o que eu tiver, eu vou compartilhar com vocês. Como diz Marcelo Cortella, né? Conhecimento, afeto, se você não compartilha, você perde. Então, eu não quero perder o meu conhecimento e vou buscar muito mais na medida do preciso, né, que for preciso, para passar para vocês. Então, preste muita atenção nesse detalhe. Se você tem problema na internet porque você está se afastando do roteador, você precisa prestar atenção nessa parte. Eu tenho um plano de 20 MB no roteador de 2020, que você pode dizer, é melhor que o anterior. Sim, a gente considera que as gerações novas vão ser melhores que o anterior. Você tem aqui negociação
de 54 megabits só vai te entregar 27 megabits, certo? Você tem aqui um equipamento que te diz que vai negociar em 300, mas você já sabe que a placa de rede só vai passar 100 megabits. Então não vem com essa de você achando que vai botar um plano 300 MB aqui e vai passar 300. Não vem com essa que você vai ter 300 MB numa antena se você só contratou 20. Então, me desculpe se eu estou sendo um pouco duro, mas é para você realmente entender. Ele passa 300 megabits apenas em equipamentos conectados por Wi-Fi. Ele tem 2 antenas que melhora a performance, ele faz correção de dados, ele não é nenhum, mas ele corrige dados porque ele vai estar mandando as mesmas informações nas 2 antenas, isso evita perda de pacotes. Então, 20 megabits do lado do roteador, estou utilizando um celular. Então, em 2010, os celulares ainda não eram grande coisa. Eu lembro que o celular aí com smart era um smartzinho muito sem vergonha. Não era a tecnologia que a gente tem hoje, eu lembro disso. Ainda era a segunda geração, né? Era o 2G. Então você tinha aí SMS, você tinha abrindo um sitezinho aí específico, móvel, não era o smart que a gente tem hoje. Então, eu vou considerar que você tinha um notebook. Você tinha um notebook conectado do lado do roteador. O seu notebook ainda era BG, porque acredito que o BGN demorou um pouco e seria os equipamentos mais caros, Dell, né, equipamento de marca, os notebooks mais em conta ainda era BG. Eu tenho na minha casa aqui um BG ainda. Eu tenho também aqui atrás o BGN, mas eu tenho um roteador BG. Então ele vai conectar no roteador N, porque ele ainda é de 4ª geração, ainda tem a retrocompatibilidade, então eu consigo conectar em G nele. Eu vou ter lá a opção 2040, automática, largou de banda, 20 vai passar até 40 megabits, 40 vai passar estourando aí 60 ou mais, dependendo do equipamento, certo? Já falei isso no vídeo anterior, ela largou de banda. Ele vai conectar com G e vai passar 27 megabits, certo? Mas, do lado ele conectou, o plano é 20, vai passar 20, legal. Você tem mais pessoas conectadas, vai dividir essa banda por mais pessoas. Também falei isso no outro vídeo. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou detalhar muito essa situação. Você está com 20 megabits do lado do roteador, você foi para o quarto, seu roteador está na sala. Você foi para o quarto, se seu plano é 20 mega, você já mudou a negociação. Você estava negociado em 54 megabits do lado do roteador, com um notebook que só tem BG, passa 27 mega, mas você só tem 20 e vai passar, certo? Você foi para o quarto, a sua negociação caiu de 54 para 25. Olha só, você foi para o quarto, se afastou do roteador e agora você tem uma parede de interferência. A sua negociação caiu de 54 para 25 ou 27. Como é half duplex, considera 13. 20 mega ele não vai passar, você vai ter 10 megabits, 12 megabits, você vai sentir. Porém, como você tem 20 mega compartilhado com outros equipamentos, 10 mega no quarto vai funcionar. Até porque na época o Orkut, né, não existia, o Facebook surgiu logo depois, o YouTube bem logo depois. Então o mais comum era baixar música. Eu usava programas para baixar música e consumia o P2P, que era ponta a ponta, então era um causador de lentidão, mas não vou entrar em detalhes agora. Mas você foi para o quarto, sua negociação caiu, sua velocidade agora passa 10 megabits. Aí você não percebeu. Você não reclamava, você não ligava para o roteador para reclamar desse problema, porque te atendia. Isso já considerando que você está usando equipamento de 4ª geração, porém o seu equipamento ainda é terceira e o seu plano, eu posso considerar que o plano ainda é 3ª geração, porque ele vai estar acompanhando o roteador, né? Na verdade, o roteador foi lançado numa época, para a gente chegar bem atrasado, que os planos eram muito baixos, e a evolução dele foi um pouco mais rápido que a internet, porque a internet demorou um pouco para chegar aí na casa dos megabits para a gente. Então, você está num quarto, negociado a 25, passando 3, que é half duplex, e a sua velocidade vai bater 10, você não vai sentir, porque os planos ficando baixo e o consumo de internet é menor, você vai conseguir utilizar. Você levou o notebook para o 2º andar, ou na casa da sua mãe, do vizinho, do parente do lado, consegue captar o sinal. A sua negociação já caiu, você agora está a 10 metros
e a sua negociação pode ter caído para 11 megabits. Então, 11 megabits, você considera half duplex 5.5. Então você lembrou? Parabéns, você está começando a entender. E o seu roteador, ou seja, o seu notebook vai estar recebendo 5 megabits apenas. Porém, plano de 20 MB, estou até atualizando bem, né? Porque o 20 MB já surgiu aí bem depois, aí eu acredito que em 2010, né? Que a gente passou a utilizar 20 MB. Mas estou dando um exemplo para você entender. Suponhando que você tenha 20 MB em 2010. Não, 20 MB foi bem depois, né? 2020, nós estamos em 2023. Ou enfim, em 2010, vamos supor que você tenha 20 MB e você vai estar utilizando 5 MB a 15 metros e não vai ter problema, porque a internet da época era bem entendida. Só que aí, ainda continuamos na quarta geração, aí em algum momento alguns equipamentos já começaram a trabalhar com BG. Aí lá para frente, vamos supor que, como eu falei, esse roteador aqui é bem mais novo, né? Então, vamos supor que você lá em 2015 os planos, que eu me lembro, a gente chegou aí a 7 megabits, que era um plano maior, né, em Campos do Goytacazes, já com a loja inaugurada em 2014, plano de 7 mega. Ainda não existia esse roteador aqui, existia esse modelo. Inclusive esse modelo surgiu bem antes, né, de negociação do 140, mas eu já atendi cliente com esse roteador comprando 7 mega. Não tinha problema de alcance, não tinha problema de lentidão por conta dos equipamentos que às vezes não acompanhavam o roteador. Então você tinha às vezes o notebook BG, que só negociava em 27, como eu falei, 7 mega atende, né, que a gente estava falando de 20, né, mas vamos continuar utilizando 20. Suponhamos que em 2014, 2015 você tinha, suponhamos que você tinha 20 mega. Então estou mantendo esse plano que ainda é alto para a época. Como eu estou falando aqui das gerações, vamos considerar que em 2015 você tinha um roteador de quarta geração, BGN, o seu equipamento já está começando a vir com N. Nesse ano, se eu não me engano, 2015 já tinha um telefone smart, o 3G, então olha só, o 3G já está funcionando e você já tem um celular que navega na internet, aí começa aumentando o consumo. Então 20 megas, nessa época seria top, mas ainda era na faixa dos 7. Não demorou muito, logo depois passou a ter 10 mega e 20 megabits. Então, considerando que em 2015 você tinha 20 mega, você já tem equipamento que conecta em N, e N150, logo depois surgiu 300, mas ele passa de 75, como eu falei, no half duplex. A gente sabe que no 2.4 só vai funcionar até 50, 60 megabits. Mesma situação, 20 mega, mesma distância, mesmas informações que eu te falei agora há pouco, vão estar valendo. Porém, agora você tem um agravante, agora você tem mais equipamentos conectados no seu roteador. Então, além da distância, que já vai ser um prejudicial, você vai ter velocidades mais compartilhadas com os equipamentos na sua casa. Então, 5 metros, 10, 15, 20, como eu falei, não vão ser os únicos problemas. Os problemas vão ser também o alto consumo, que agora você tem no celular. Em 2014, 2015, eu acho que já tinha YouTube. Eu acho que já tinha YouTube, Facebook estava chegando, o Orkut já estava sendo abandonado. O tempo passa muito rápido, nós já estamos em 2023. Então, você começa a ter agora problema de alcance. Por quê? Porque o roteador ainda chega nos mesmos 20 metros que a segunda e terceira geração. Porém, agora você tem um problema de consumo. Porque se você vai estar a 20 metros negociado a 1 megabit, entendeu? Você está a 20 metros do roteador, o seu Wi-Fi negociado em 1 megabit, mas você precisa de 5, precisa de 3, porque agora você tem YouTube, agora você tem Facebook, agora você tem mais pessoas conectadas. Estão entendendo? Essas são as características do 2.4. Deixa o seu like, compartilha, se inscreve e fique com Deus. Até a próxima.